Bora desenhar a Jennie do Blackpink comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje sim temos ela, a diva Jennie! E nesse exato momento, só o que se passa na minha cabeça é Jennie, Jennie, Jennie. E é isso, eu não posso continuar porque senão dá direitos autorais, né, gente? Então, há muito tempo eu queria desenhar uma das meninas do Blackpink. E eu resolvi começar com a Jennie e eu fiz, né, primeiro todo o esboço com lápis grafite, que é uma das partes para mim assim que a gente tem que prestar mais atenção, porque é a base do desenho e é ele que vai definir para onde esse desenho vai ir. Eu confesso para vocês que desenhar a Jennie não é uma coisa fácil para mim, porque eu já fiz outros desenhos anteriores dela e eu acho assim que o esboço fica parecido. Só que quando eu vou pra parte da pintura, eu acho que perde um pouquinho da essência da Jennie, sabe? Eu não sei explicar o que acontece. Talvez deve ser assim pelo fato de eu fazer a line art e tudo mais, que às vezes eu dou um pouquinho da mudada, sabe? Eu não sigo totalmente o esboço que eu fiz anterior. Isso pode ser um problema, sabe? Porque às vezes eu saio um pouquinho da linha e isso pode ocasionar que o desenho não fique exatamente igual ao que eu queria. Porque assim, desenhar pessoas, você tem que estar ciente, né? Que tipo assim, não vai ficar exatamente igual a referência, a não ser que o seu estilo seja realismo, mas o seu estilo não for realismo assim como o meu, vai ter partes, né? Vai ter a essência do desenho, mas não vai ser totalmente igual, porque o foco não é chegar no realismo que fique totalmente parecido. E se tu gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, que é muito importante para me saber se vocês estão gostando. E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a Jennie e a sua trajetória. Você já ouviu falar da Jennie? Ela não é só uma cantora, ela é um verdadeiro ícone global. Hoje eu vou te contar tudo sobre a trajetória dessa estrela incrível do Blackpink, desde o começo até o sucesso mundial. Quem é Jennie? Jennie Kim nasceu no dia 16 de janeiro de 1996 na Coreia do Sul. Mas o que muita gente não sabe é que ela passou parte da sua vida na Nova Zelândia, onde estudou e aprendeu inglês, algo que ajudou muito na sua carreira internacional. Antes da fama. Antes de se tornar famosa, a Jennie treinou por cerca de 6 anos. Durante esse tempo, ela já mostrava seu talento participando de músicas e clipes de outros artistas. Sucesso com o Blackpink. Em 2016, Jennie finalmente debutou com o Blackpink e o resto é história. Ela se destacou como rapper principal, mas também surpreende com sua voz e presença de palco. Hits como Do 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 Do, Cute Love e How You Like That ajudaram o grupo a conquistar o mundo. Carreira solo. Jennie também brilhou sozinha. Ela foi a primeira integrante do grupo a lançar uma música solo, que se chama Solo, que virou um grande sucesso. Essa fase mostrou um lado mais independente e artístico dela. Ícone da moda. Além da música, a Jennie também é um fenômeno na moda. Ela é embaixadora da marca de luxo Chanel e ela ficou conhecida por tudo que ela usa vira tendência. Influência mundial. Jennie tem milhões de fãs ao redor do mundo e é uma das idols mais influentes da atualidade. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenho e o seu processo no geral. Então, gente, como vocês viram, eu comecei a pintar a pele dela com o marcador da Touche e eu passei uma camada. Só que tinha ficado muito marcadão, sabe? Aí eu peguei essa minha caneta da Copic, que a tinta dela meio que já acabou, aí eu coloquei um pouquinho de álcool para durar mais. E aí eu passei por cima pra tentar dar uma suavizada nessas marcas e até que deu bom. Não deu muito bom assim na parte do busto dela, né, do colo, que não ficou muito nítido assim, mas eu gostei do resultado. E com o mesmo marcador que eu usei para fazer a pintura base assim da pele dela, eu também fiz as partes das sombras, né, a sombrinha do olho, sombrinha do nariz, fiz o contorno do rosto, passei no pescoço, nos braços, que eu gosto muito de dar esse destaque de fazer as sombras, que eu acho que fica, dá um destaque, sabe, pro desenho, fica mais, assim,
Destacado, essa é a palavra, porque aí quando a gente faz contorno, sabe, aí tem aquela divisão da onde acaba isso e termina aquilo e tudo mais, e já dá uma ajuda também pra line art, né? Destaca tudo. Então essa é a palavra, dá um destaque legal. E a referência dessa imagem que eu usei, eu fui no Instagram da própria Jenny procurar, porque eu fui procurar em outros lugares. As fotos eram extremamente editadas, assim, nem parecia muito a Jenny, sabe? Tinha umas aí tipo assim, não era Jenny. Então, eu preferi ir no perfil da diva, pesquisar direitinho, procurar uma foto que eu gostasse, que eu achasse que ficou desenhável e trazer para o mundo do desenho. E eu acompanho, gente, o Blackpink aí já faz bastante tempo, muito tempo mesmo. Eu lembro que eu era pequenininha, eu já conhecia o Blackpink e tudo mais, assim. Eu lembro da época que eu não conseguia diferenciar elas, tipo, eu olhava assim os clipes e eu ficava, meu Deus, quem é quem? A primeira que eu consegui diferenciar foi a Rosé, a Rose, porque ela sempre tinha um cabelo longo. Aí você vai parar e você vai falar, ai, todas as integrantes tinham cabelo longo. Realmente, em algumas fases elas realmente todas tinham cabelo longo. Mas quando elas estavam com aquela fase do cabelo longo e que a Rose tinha um cabelo preto, assim, eu não conseguia diferenciar muito, mas ela era a que eu mais conseguia, sabe? Aí ela começou a pintar o cabelo e tudo mais, que ela ficou bem, com o cabelo bem ruivo, assim. Aí foi ali naquela fase que eu consegui diferenciar ela. Aí depois a Lisa. E as mais difíceis, assim, de eu conseguir diferenciar era a Jennie e a Jisoo. Hoje, se eu parar pra olhar, eu falo assim, gente, elas não têm nada a ver. Algumas fotos, assim, elas ficam parecidas. Mas, tipo, eu achava elas idênticas. Não tem nada a ver. Eu sou, assim, gente, uma pessoa zero, zero, zero da dança. Mas eu super me arrisco a dançar um Blackpink, porque eu amo. Gente, elas lançaram, não foi o novo álbum delas, mas eu confesso pra vocês que eu ainda tô fascinada pela música Jump delas. Tipo assim, é muito boa, gente. Tipo, a pessoa dança pulando e tudo mais. Eu achei super legal. É meio aquela vibe da música A Pode Ser da Rosé com Bruno Mars. Gente, eu amo música nesses estilos, assim, sabe? Dá vontade de você viver. Parece que você tá vivendo num filme, que sua vida é mágica. Dá até pra gente esquecer dos problemas que a gente tem, né? Mas é isso, gente. Eu gostei das músicas delas e tudo mais. Mas eu prefiro música nesse estilo, sabe? Assim, que dá vontade realmente da pessoa levantar e viver. Adoro escutar músicas nesse estilo. Ultimamente é o tipo de música que eu tô gostando de escutar, né? Porque dá uma animada. Às vezes a gente vai fazer uma faxina, arrumar o quarto e tudo mais. Coloca uma música. A gente mais dança e canta do que arruma mais o que vale é a intenção. Gente, se você tá gostando do estilo desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, que isso me ajuda muito a saber se vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês. E, gente, o próximo vídeo, já dando um spoiler pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que eu digitalizo os meus desenhos que eu faço, né, no tradicional, no papel, e vou e faço a digitalização e posto aí, né, em forma de arte digital. Então, é muito importante que você esteja inscrito e com as notificações ativadas para você receber as notificações dos vídeos que vão vir por aí. Gente, confessar uma coisa aqui pra vocês, esse vídeo da Jenny foi o que mais deu trabalho, não em questão de gravar, não em questão de nada de editar, não é essa questão, em questão de gravar a narração. O que que acontece? Eu moro relativamente perto de 3 escolas, 2 escolas e uma creche. E aí o que acontece? Toda hora, não importa, tem criança passando. E criança, né, grita, faz barulho e tudo mais. Então sempre tem a criança, e principalmente falando palavrão. Gente, crianças falam palavrão. Aqui na rua e tudo mais. E aí não importa se eu for gravar de manhã. Tem criança gritando, passando na rua, indo pra escola. Aí, meio-dia eles estão voltando. E de tarde é a mesma coisa. Aí eu tenho que fazer o quê? Tem que gravar de noite, que é o tempo que eu tenho assim que a rua fica mais silenciosa. Porque além das crianças fazendo barulho, também tem muita moto, muito carro. Não sei o que que acontece. Não escuto nenhum barulho de moto, nenhum barulho de carro. Vai eu pegar o celular pra gravar que começa. Parece que é uma passeata, não acaba nunca. Parece que é uma conspiração que a galera sabe o momento.
Mas vamos lá, né, gente? Vamos voltar ao vídeo. Acabou os desabafos. Já deu tempo de fazer muitos passos nesse desenho, aí, enquanto vocês estavam escutando minhas lástimas. Mas vamos lá, gente. Aí, né, depois de ter pintado a pele e tudo mais, passei aquele blushzinho. Porque, infelizmente, a minha caneta que eu usava pra fazer o blush secou. E aí eu tô usando lápis de cor, tá ficando bonitinho, sabe? Mas eu prefiro o resultado com marcador, que fica mais marcadão, sabe? Mas eu tô gostando também de fazer com lápis de cor, que tá aquela esfumada, fica um aspecto bem legal. Aí, né, gente, eu usei uma caneta preta mesmo, normal, pra pintar o cabelo dela, dessa que vem no kit. Só que essa daí não é o preto preto. Ela tem... A numeração dela é um F, então não sei o que significa. E aí foi com essa daí que eu pintei mesmo o cabelo. Fiz assim o início da sobrancelha, mas terminei fazendo com a caneta fina, porque eu fiquei com medo de borrar e estragar, sabe? E esse tom que eu usei pra passar nos lábios dela, assim, é uma das minhas cores preferidas do momento, que eu tô usando muito pra fazer os lábios das personagens, porque eu acho que combina demais, sabe? É um rosé, assim, que eu acho que dá um destaque muito bonito. E não seria Jenny se não tivesse vermelho, né, gente? A imagem que eu escolhi como referência, ela tava com esse colarzão belíssimo, que eu acho que isso aí é rubi. E com um vestido vermelho também, basicamente da mesma cor. Então, a cor que eu usei pra fazer os rubis do colar dela, eu também usei pra fazer o vestido, que eu acho que super combina vermelho com a Jenny. Pro fundo do desenho, eu até pensei em fazer o fundo rosa, que é uma característica que eu gosto de usar nos meus desenhos e tudo mais. Mas o que que aconteceu? A foto de referência dela, ela tava com fundo branco. Então, acabou que eu nem quis fazer o fundo rosa. Eu falei desse jeito, ai, vamos deixar como tá, porque se não ficar parecido com a Jenny, pelo menos as pessoas vão reconhecer pelo colar, pelo vestido, pelo fundo, cabelo. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça, entendeu? Se não ficar parecido, pelo menos algumas pessoas que são fãs vão poder reconhecer. E aí eu vim com a caneta prata em gel, fazendo todos os detalhes e contornos do colar de rubi da gata. Gente, então, eu não sei se realmente esse colar de rubi pode ser que seja uma outra pedra preciosa por aí que exista um tom vermelho, mas na minha cabeça isso aí são rubis. Então, pintei, né, todo o colarzinho dela, e foi isso, fui olhando as referências, né, das fotos, porque era um triozinho de fotos, um carrossel, então eu olhava as 3 fotos para tentar trazer essa essência para o meu desenho. Também outra coisa que eu sempre gosto de fazer nos desenhos é pegar a caneta branca e fazer aquele detalhezinho do brilhinho no nariz, dos olhos e na boca, sabe? Tipo, como se ela tivesse passado um iluminadorzinho no nariz, aí o brilho do flash da câmera que bateu no olho, nos lábios dela, que brilhou no gloss. Esses paranauê aí dos desenhos que eu acho que faz toda a diferença, que dá uma essência, sabe? Dá um glow, deixa o desenho vivo. Bom, gente, já estamos chegando ao final do vídeo. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui, né? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado do desenho. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!